Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. E quero dizer da minha alegria, do meu contentamento em estar participando do 20º Congresso de Mulheres aqui no nosso estado. Parabenizar o nosso pastor pela iniciativa, a irmã Judite também, e as irmãs todas que aqui estão. Que Deus continue recompensando, ajudando, abençoando a todos. Quero também agradecer ao meu pastor por ter nos escalado para trazer aqui uma singela cooperação. E vamos orar para que Deus nos ajude e nos dê a sua palavra. Eu peço aos irmãos que me ajudem, intercedendo para que o Senhor fale conosco. O tema que me foi, ou melhor, o subtema que me foi determinado a refletir com os irmãos é este: é tempo de esperar o noivo. Vamos repetir, bem bonito? Eu falo, os irmãos repetem: é tempo de esperar o noivo. O versículo básico para esta meditação é o versículo 1 do capítulo 25. Se os irmãos quiserem manter as Bíblias abertas no texto onde está o tema, acho ser de bom alvitre para todos nós. O versículo 1 diz-nos assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amada igreja, a parábola das 10 virgens é uma mensagem a respeito da vigilância quanto à volta do nosso Senhor Jesus. A parábola trata de uma festa de casamento, pois temos a figura do noivo, temos as 10 damas de honra, que são as 10 virgens, e podemos entender que a noiva não aparece no texto. A gente vê a figura do noivo, as damas de honras, mas a figura da igreja não aparece nesta parábola. Isso nos traz uma certa curiosidade. E eu fiquei pensando que a figura da igreja não aparece no texto, porque a parábola é Jesus falando para a igreja e não da igreja. Se ele estivesse falando da igreja, a noiva apareceria no texto. E aí a gente pode entender que há um outro ponto também importante na parábola, é a respeito do clamor que ecoa à meia-noite. E nós podemos pensar que este clamor é do Espírito Santo. Inclusive, o clamor aparece de forma anônima, ninguém sabe quem foi que clamou. E podemos pensar que este clamor seja o clamor do Espírito Santo, porque por diversas vezes às igrejas aparece pelo menos 7 vezes no livro do Apocalipse a expressão: quem tem ouvido o que o Espírito diz à igreja. Então a gente pode presumir que este clamor seja do Espírito Santo, despertando a todos para a chegada do noivo. Só que antes de Jesus citar esta parábola, no capítulo 24, e as irmãs deste jogral muito inteligente, eu estava ali dizendo para o pastor da erudição que este jogral que as irmãs apresentaram tem. E aí eu confiro com os irmãos que antes de Jesus falar sobre a parábola das 10 virgens, ele traz pelo menos 6 avisos, e isto no capítulo 24, porque o capítulo 24 é o início do sermão profético. Há uma coisa interessante a gente entender que o sermão profético é um sermão escatológico. E esses 6 avisos que ele traz no capítulo 24, o primeiro é o alerta quanto aos falsos cristos.
Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Inclusive, Paulo ratifica, irmãos, este aviso com relação aos falsos cristos, quando ele cita 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Paulo diz que a igreja em Corinto o tolerasse, porque ele estava tratando da igreja como uma noiva, que haveria de ser apresentada ao seu noivo. Mas Paulo disse que temia, isso está no versículo 3, temia que, como Satanás enganou a Eva, alguns também fossem enganados pelo diabo e perdessem a simplicidade do Evangelho de Cristo. Isso foi Paulo ratificando o primeiro sinal de advertência que Jesus fez a respeito da sua vinda quanto aos falsos cristos. O segundo aviso que Jesus nos traz no capítulo 24 é a respeito do princípio das dores. Essa questão do princípio das dores, ele enfatiza o problema das guerras, das fomes, das pestes e dos terremotos. Isto está registrado no capítulo 24, do versículo 6 ao 8. E quando a gente para pensar sobre esta realidade deste aviso, isso é muito patente, é muito claro sobre o que nós estamos vivenciando nestes últimos dias. Em terceiro lugar, Jesus ainda traz um outro aviso a respeito da perseguição implacável contra a igreja. Inclusive no capítulo 24, versículo 9, Jesus diz: vocês vão serem odiados. Isto é muito interessante a gente perceber o que estamos vivendo no momento. É ódio mesmo, irmãos. É. Mas eu vou dizer uma coisa que todos nós temos consciência. Jesus está conosco e a vitória é nossa. Um quarto aviso que o Senhor nos traz são escândalos entre os cristãos. Isso está no versículo 10 do capítulo 24. E esses escândalos, eles se caracterizam como um dos avisos a respeito da vinda do noivo. Em quinto lugar, Jesus ainda traz-nos um outro aviso sobre o surgimento de falsos profetas. No capítulo 24, versículo 11. E o sexto aviso que o Senhor traz no capítulo 24 é o crescente esfriamento de alguns cristãos, o que nós chamamos teologicamente falando de apostasia. Isso está no versículo 12 do capítulo 24, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, essa introdução que nós fizemos, ela nos traz um vislumbre, uma visão sobre a parábola das 10 virgens. Mas eu queria, neste momento, convidar os irmãos a refletir sobre alguns pontos dentro desta parábola. E o primeiro que eu gostaria de ressaltar é a importância das lâmpadas para as virgens esperarem o noivo. Acho que seria interessante a gente repetir para ficar bem fixo em nossas mentes. Após mim, por favor, a importância das lâmpadas para as virgens esperarem o noivo. Porque veja que há um destaque no início da parábola, quando a palavra de Deus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, aí vem a ênfase, tomando as suas lâmpadas. Qual a importância dessas lâmpadas? E é isso que eu gostaria de iniciar refletindo com os irmãos. Escutem bem. As virgens necessitavam de luz para esperar o noivo. E elas não teriam luz se não tivessem lâmpadas. Elas deveriam estar prontas, pois se o noivo tardasse e chegasse à noite, não teriam dificuldades. Então, vejamos o que é que pode acontecer na noite, porque o cenário da parábola foi à noite.
Mas por que a noite? E nós citamos que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso está em João capítulo 9, versículo 4. À noite andando podemos tropeçar, porque não temos luz. Isso está em João capítulo 11 e o versículo 10. A noite é um tempo de incertezas. Os discípulos foram para o mar pescar e eles disseram para o mestre: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E a noite é um período de incertezas. Mas a noite também é um tempo de perigo e medo. Paulo, citando primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele diz que a vinda do Senhor virá ou será como um ladrão de noite. Ladrão põe medo. E aí a gente percebe que a parábola, como já disse, ela foi trabalhada num período noturno. E por que noturno? Porque noite é tempo de tenebrosidade, é trevas, é escuridão. E eu gostaria de abrir um parêntese para dizer para nós estamos vivendo esta noite. O mundo está vivendo a noite espiritual. E é interessante nós entendermos que o sentido simbólico de luz significa ter sabedoria, sensatez, discernimento, prudência para enfrentar os momentos difíceis das noites. Esse aspecto simbólico que eu estou querendo me referir é que quando a gente tem luz sobre algo, é porque nós estamos entendendo aquele algo. Nós estamos aptos para enfrentar aquela situação. Nós estamos tendo sensatez. Nós estamos tendo sabedoria porque estamos tendo luz. E quando não temos luz, nós ficamos cegos em trevas. E é interessante a gente saber que a palavra nos ensina que nós precisamos ter luz, entendimento, discernimento. Escutem isso, para conseguirmos discernir o diabo que se transfigura em anjo de luz. Se nós tivermos luz, veja que coisa, nós teremos condições de distinguir, de discernir, de entender quando Satanás vem como anjo de luz. E eu posso dizer aqui nesta noite que o propósito de Satanás desde o Gênesis é trabalhar com o engano, com a mentira, com a camuflagem. Até Jesus, ele tentou convencê-lo, persuadi-lo quanto ao engano, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então ele trabalha, ele tenta se manifestar como anjo de luz. E é interessante, eu queria ler esse texto com os irmãos em 2 Coríntios capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia e veja como Satanás trabalha. E se nós não tivermos luz, nós somos enganados. Veja o que diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4. Nos quais o Deus deste século, esse Deus aí é com D minúsculo, os irmãos conferem, digam amém. Cegou os entendimentos. Veja que a minha linha de raciocínio é esta: ter luz é ter entendimento, é compreender as coisas, é ter sabedoria. E o plano de Satanás é cegar os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Eu acho linda esta frase aqui: a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora vejam por favor o que diz o versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Que coisa linda, né? Deus resplandeceu em nossos corações
Oh, exaltado é o nome do Senhor. Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Minha gente, por favor, mas nós temos um privilégio muito grande, irmãos. Nós somos réis mortais, ínfimas criaturas, nós somos vis, nós somos desprezíveis, mas no dia em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, uma luz brilhou assim dentro de nós, a luz do entendimento, para a gente, escute isso, para a gente saber agora quem somos, de onde viemos, o que temos, para onde vamos, o que estamos fazendo. Nós não estamos assim como uma coisa solta ao ar, sem fundamento, sem sentido. Não, nós sabemos onde estamos pisando. Há luz dentro de nós, e Satanás não vai conseguir nos enganar de jeito nenhum, irmãos. Mas acompanhe este raciocínio. As virgens precisavam de lâmpada, e é claro, porque quem tem lâmpada tem luz. E luz no sentido de entendimento, de compreensão. Outra coisa interessante que podemos ressaltar quanto à necessidade das lâmpadas ou da luz em nossas vidas é que a falta de luz faz a mente ficar entenebrecida. Diga, entenebrecida. A palavra entenebrecida é em trevas. E olha, a falta de luz faz a mente ficar entenebrecida e dominada pelo pecado. E esse domínio que há quando a mente está entenebrecida, faz, como disse Paulo aos Efésios 4, 17 a 19, o homem viver uma vida dissoluta. Qual é o sentido etimológico de dissolução? Dissolução é desregramento, desenfreamento. É forte, mas é a etimologia. Falta de vergonha. O homem dissoluto, a mente dele está completamente escura, entenebrecida. E é preciso, nós como crentes, precisamos ter muito cuidado para que a mente da gente também não fique entenebrecida. Embora vivamos o Evangelho, embora vivamos o cristianismo, os nossos nomes escritos estão no livro da vida. Já disse e repito, sabemos quem somos, mas o projeto de Satanás é nos levar a termos uma mente entenebrecida. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui nesta noite, se vocês puderem me dar essa resposta. Quantos creem que nós vamos continuar firmes? Segure sua mão ao alto e diga glória a Deus por esta grande vitória. Outra coisa interessante, amados, que é preciso ressaltar, é que nós precisamos ter luz, porque quem tem luz não é ignorante acerca da eternidade. Uma pessoa que não tem luz, ela diz assim: quando eu morrer, me ponho em qualquer lugar, porque morreu, acabou-se. É porque o bichinho não tem luz, é ignorante. Mas quem tem luz, quem tem entendimento, quem está com a lâmpada cheia de azeite, tem conhecimentos a respeito da eternidade. Inclusive Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais o que, irmãos? O que quer dizer ignorante? Falta de... E a falta de conhecimento é a falta de luz. Outra coisa interessante que podemos também colocar, amados, é que quem tem luz ama seu irmão e não anda em trevas. Veja 1 de João capítulo 2. Aleluia. Jesus está aqui com a gente, irmãos. Veja 1 de João capítulo 2, versículo 10, o que é que a palavra de Deus nos diz?
aquele que ama seu irmão, como é que diz, irmão? Está onde? Na luz. E nele não há o quê? Mas aquele que aborrece a seu irmão, vamos dizer, né, irmãos? Isso aqui não é eu que estou inventando, é a palavra. Olha aqui, mas aquele que aborrece a seu irmão está em... Ou seja, a mente está entenebrecida, ele está em escuridão. E anda em trevas. E eu pergunto, por favor, quem anda em trevas sabe para onde vai? E se estiver sendo guiado por outro que também está nas trevas, é um cego? Vai dar certo esse negócio? Olha o que diz o final. E não sabe para onde ir, porque as trevas fizeram o que, gente? Cegaram os olhos. Então, aqui estão alguns relatos bíblicos que nos ensinam sobre a necessidade que as virgens tinham de ter lâmpada. Igreja, aquelas virgens da parábola não podiam ir ao encontro do noivo se não tivessem lâmpada. E elas levaram lâmpadas com elas. As prudentes, por serem prudentes, levaram em reserva, porque Mateus é bem enfático quando diz que elas levaram azeite numa vasilha. Enquanto que as candeias daquele tempo, as lamparinas, era um objeto assim feito de barro, de argila, meio achatado, com um bico assim na ponta, e tinha no centro um pavio, e aquele pavio, ele sugava o azeite que estava, o azeite de oliva dentro daquele vaso de argila, e o fogo no início dele. Então, na medida que o fogo estava ali existindo, era porque o azeite estava sendo sugado de dentro da candeia. Então elas precisavam levar. E fica aqui esta análise sobre a importância das lâmpadas para virgens esperarem o noivo. E a mesma importância que elas demonstraram ter, também nós precisamos ter lâmpada para ter luz. Mas eu tenho aqui uma coisa para a gente refletir. É que existem pessoas que só têm a lâmpada e não tem mais a luz. Ah, pastor, eu sou crente há muitos anos, mas tem azeite? Tem luz? Tem não. Então só tem lâmpada. Ah, mas eu já sou isso, eu sou aquilo, mas tem azeite? Tem luz? Tem não. Então só tem lâmpada. Me permitam dizer que há muita gente com as lâmpadas na mão assim. Só com as lâmpadas na mão. Sem luz. Porém, o Senhor é bom para nos ajudar. E nós acreditamos em milagre de Deus aqui nesta noite. Oh, se você pode, erga a mão para o céu e dê uma glória bem grande para esse Senhor. Aleluia. Eu queria ressaltar agora um segundo ponto da parábola. Já falamos sobre a importância das lâmpadas. Agora eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre o cansaço das virgens na espera do noivo. Repitam isso comigo: o cansaço das virgens na espera do noivo. Oh, irmãos, é possível que elas tenham estado num determinado local logo cedo do dia, mas as horas foram se passando, a manhã se foi, adentrou a tarde se foi, chegou a noite, e onde está o noivo? E eu aqui queria que vocês parassem para pensar comigo, que as virgens, elas tosquenejaram e adormeceram, porque elas foram dominadas por um cansaço. E eu quero aqui ressaltar isto: o cansaço dominou as virgens loucas e as prudentes. Repitam comigo: dessa regra
não escapou ninguém. Porque as prudentes cansaram também. Cansaram. Porque não somente as loucas. Aí é quando eu digo, amados, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, tanto do prudente como do louco. E me veio ao coração esses dias, quando eu estava pensando sobre isto aqui, que nós somos humanos, irmãos. Somos prudentes, somos, mas nós somos humanos. E como humanos que somos, escutem isso, as lutas com os inimigos às vezes nos cansam. Eu lembrei agora daquele caso de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 21, quando ele foi para a guerra. Escutem isso, por favor. E ele, na guerra, pegou uma espada e lutou. E está bem explícito lá, e se cansou. Aí quando ele estava cansado, o inimigo disse: este agora é peça vulnerável. É fácil atacar quando está cansado. Aí o inimigo, um tal de Esbibenobe, veio para matar Davi. Mas naquele momento, glória a Deus, o filho de Zeruia aparece entre Esbibenobe e Davi e lança-lhe a espada, e Davi não morre, porque o filho de Zeruia o ajudou a sobreviver. Escute, nós somos humanos, e o inimigo trabalha naqueles momentos quando nós estamos vulneráveis. Ele presume. Ele presume que nós estamos como presa fácil, porque estamos cansados. Outra coisa que às vezes faz as virgens loucas e prudentes se cansarem são problemas na família. Quando o casamento não está indo bem, quando os filhos estão deixando a igreja e indo para as drogas, quando a crise dentro de casa assola, e às vezes você vai para o círculo de oração, chega lá de 9 da manhã, ou às vezes mais cedo, e diz: Senhor, eu estou cansada, não sei se eu vou conseguir. Outra coisa que faz as virgens loucas e prudentes se cansarem são as enfermidades. A gente é capaz de dar tudo que a gente tem pela nossa saúde, mas tem hora que a saúde assola. Eu quero neste congresso dizer que daqui para domingo Deus vai fazer muitos milagres no meio do seu povo. Outra coisa que faz as virgens loucas e prudentes se cansarem são as perseguições, as calúnias,
as difamações, que às vezes a gente fica dizendo: Deus, onde está a tua justiça? Onde está o Senhor, que não vê o que eu estou passando? Aleluia! Outra coisa que pode nos tornar cansados como as virgens é a sobrecarga de trabalhos, o corre-corre desta vida, que vão desgastando a gente. E às vezes a sobrecarga é tão grande que a gente não consegue dormir. Aí se levanta, põe os joelhos no chão e diz: Senhor, me dá sono que eu não suporto. Há um compositor aí que canta uma música que eu acho muito interessante. Ele diz assim: no corre-corre desta vida, quanta ansiedade traz. E o crente, em meio à corrida, ele diz: paz não sente mais. Paz em casa ou na igreja, junto com os seus irmãos. E a vida abundante já não há no coração. Aí ele diz assim: lança sobre ele todas as tuas ansiedades. Eu não sei se seria pedir demais, mas toque em quem está aí ao seu lado e diga assim: recebe a graça de Deus. Diga, fale isto. Outra coisa que às vezes faz a gente cansar são tentativas de planos não concluídas, projetos que a gente às vezes tem e às vezes a gente se cansa. Outra coisa que faz a gente se cansar são as crises pessoais, as crises existenciais que a gente enfrenta. Crises que às vezes podem até nos levar a uma depressão. Crise que nos leva às vezes ao desejo de morrer. O desejo de partir, de ir embora. Mas nesta noite, na abertura deste congresso, Deus está trazendo consolo, Deus está trazendo paz, Deus está trazendo renovação espiritual. Estou neste segundo ponto desta mensagem falando sobre o cansaço das virgens na espera do noivo. E citei aí pelo menos 7 coisas e áreas que podem nos levar ao cansaço. Mas eu tenho aqui uma mensagem para nós. Necessitamos de renovação física e espiritual. Acho que é bom a gente repetir esta frase. Digam todos comigo: necessitamos de renovação física e espiritual.
É verdade, nesta noite Deus está renovando fisicamente quem chegou aqui aos pedaços, e especialmente uma renovação espiritual. Recebamos nesta noite esta renovação que vem do trono de Deus para nossas vidas. Renovo. No contexto da parábola, ter azeite nas lâmpadas significava ter fogo. Diga comigo, fogo. Mais forte, fogo. Luz. E o azeite aí significa o Espírito Santo, pelo qual devemos estar cheios. E aí entra aquela palavra profética de Isaías 40, 28 ao 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas o profeta diz, é Deus dizendo, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E no versículo 31 está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje é noite de renovo espiritual. Mas aí entra uma terceira coisa que merece um destaque nesta parábola. Diga comigo, o clamor da meia-noite. Acreditamos que quem está clamando é o Espírito Santo. Eu já disse e vou repetir, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No momento em que houve o clamor da meia-noite, aconteceram pelo menos 5 coisas que eu quero destacá-las. Número 1, elas se levantaram. Isso eu vou chamar de despertamento. O clamor aconteceu, elas se levantaram. Digam comigo, despertamento. Em segundo lugar, elas prepararam as lâmpadas. Diga bem bonito, atitude. Em terceiro lugar, as virgens loucas pediram socorro às prudentes. Digam comigo, desespero. Eu fui muito tocado quando as irmãs estavam falando aqui o jogral, e uma delas demonstrou o pedido de socorro que as loucas estavam fazendo. Eu quero ser bem enfático. Eu acho que as loucas ficaram tão aperreadas. E vocês sabem quando uma mulher está desesperada querendo alguma coisa, como é que faz, né? Como é que pede? Dai-nos do teu azeite. O Espírito Santo está dizendo que tem gente aqui hoje pedindo socorro. E você não vai sair daqui sem socorro. Porque quem vai dar o azeite a você não é outra virgem não, é o Espírito Santo de Deus. Despertamento, atitude, desespero. Em quarto lugar, a prudência das virgens. Eu chamo isso de preparação, porque elas prepararam as lâmpadas. E em último lugar, eu direi que a essência da parábola é a vigilância. E aí eu convido você a concluir comigo este raciocínio bíblico. Dá para esperar mais um pouco pelo noivo? Dá ou não dá? Vamos esperar mais um pouquinho. Ele está chegando. Recebamos dele a presença gloriosa dele. Oh, o clamor da meia-noite está ecoando. Aí vem o noivo. Recebe azeite na tua candeia.
Oh, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor.